Olá, meus alunos, essa é a nossa aula de número 4. Com ela terminamos essa nossa fase de revisão ou de introdução ao tema que nós vamos abordar no curso, qual seja o século XX e XXI. Nas aulas 2 e 3, nós vimos o que aconteceu no mundo no século XIX. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o que acontecia no nosso país, aqui no Brasil. Ora, eu escolhi para abordar esse tema, para usar como fio condutor, o seguinte tema que vocês receberam em PDF: a transição do trabalho servil para o trabalho livre no Brasil, o fim da escravidão. E escolhi isso por quê? Porque, no meu entender, esse processo, o fim da escravidão, foi o processo econômico e social mais importante e marcante da história do nosso país. O nosso país é um país recente, enquanto a sociedade do velho mundo tem milhares de anos de história, história a contar, nós temos aqui 5 séculos. E esses 5 séculos foram marcados por muito pouca mudança. A estrutura da sociedade brasileira permaneceu, durante a maior parte do tempo, absolutamente intocada e igual. Quem estudou comigo na primeira e segunda série, ou mesmo com qualquer um dos professores da nossa equipe, todos são profissionais que conhecem o seu trabalho, aprendeu que, desde a colônia até o final do Império, a economia brasileira foi baseada em 3 pilares: o latifúndio, a monocultura e a escravidão. E durante o século XIX todo, a economia brasileira esteve muito bem integrada à proposta do liberalismo econômico, a divisão internacional do trabalho que nós vimos na aula passada. O Brasil fornecia o café, os produtos primários e comprava lá os produtos industrializados, utilizando de um sistema social mais arcaico, absurdamente atrasado, que era o latifúndio escravista. Ora, e isso muito pouco mudou no Brasil, hein? Nós vamos ver que entre um lapso de tempo, quando surgiu lá o Getúlio Vargas, o nacional desenvolvimentismo, até o final do século XX, houve um processo aí de industrialização no Brasil e tal, mas é o que nós vemos hoje, nós vamos estudar isso aqui, está voltando a ser o que era, um latifúndio exportador. Você escuta esse negócio de agro é latifúndio. É a grande propriedade de produção extensiva para exportação, principalmente. Muito bem. Esse latifúndio exportador no Império dependia da escravidão. A escravidão foi algo central na formação da sociedade brasileira. Dos 11 milhões e meio de africanos que foram deportados para a América na diáspora africana, a metade deles, mais ou menos, veio para cá, para o Brasil. E nós somos a sociedade fora da África, que é a maior presença de negros. Ora, isso certamente teve grande importância e influência não só na nossa vida social, como também na nossa estrutura política. Eu atribuo, e muitos autores, isso não é ideia minha, a existência da escravidão à permanência do Brasil como um Estado só. Quando houve, todos sabemos, quando houve a independência dos países, nossos vizinhos da América Latina, houve a divisão em uma coleção de países de república. Aqui não. Aqui manteve-se a unidade da colônia que pertencia a Portugal. E por quê? Porque os proprietários de terra, os proprietários escravos, enfim, a elite econômica do país agarrou-se ao império como forma de manutenção da escravidão. A prova disso é a Confederação do Equador. Houve uma revolução importante lá que pretendia a formação de uma república em Pernambuco, em 1817, e a Confederação do Equador estava tendo sucesso, havia formado um governo provisório e estava montando a estrutura para uma república em Pernambuco. Entretanto, a situação mudou radicalmente quando os governantes, principalmente o Frei Caneca, exigiram que a nova república abolisse a escravidão. A partir daí, o que aconteceu? Os proprietários de engenho abandonaram o apoio que dava o governo republicano e passaram
a apoiar o império que acabou reprimindo a Confederação do Equador, retalhou Pernambuco em pedaços, diminuiu o estado, fuzilou o Frei Caneca ali a caminho da forca, né, no episódio terrível da nossa história. E essa instituição da escravidão, ela era a instituição econômica que respondia pela mão de obra do Brasil, pela exploração da mão de obra do Brasil. E não apenas nas fazendas de exportação, mas em toda a parte do tecido social. Charles Darwin, o famoso naturalista inglês, quando veio ao Brasil, ele mandava cartas para a sua família e trazia relatos horrorizados com uma vizinha sua, uma velha senhora que tinha lá 2 ou 3 escravinhas em casa e que mantinha instrumento de tortura, instrumento para apertar os dedos, quebrar os dedos lá, machucar as pessoas, né? E essa era uma característica da escravidão. A escravidão no Brasil, ela foi extremamente penosa para com os escravos. Essa história de dizer, porque a Chica da Silva, o Chico Rei, e porque o imperador não tinha escravo, era bonzinho, Pedro II, nada disso. A vida útil, a expectativa de vida de um escravo no Engenho de Açúcar não ultrapassava 6 anos. Os castigos corporais se diminuiu, é claro, quando houve dificuldade para a importação de novos escravos e a peça, vamos dizer assim, o escravo passou a ser mais valorizada como um elemento de troca, como um bem para troca, né? Mas as condições de vida eram monstruosas, realmente terrificantes, é uma nódoa na nossa história. E o que acontece é que a escravidão, ela a princípio serviu para o capitalismo nascente como uma poderosa forma de acumulação de riqueza. Foi do braço do escravo africano na América, né, e dos elementos naturais aqui também reduzidos à escravidão, porque aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, a política para com as populações autóctones, originárias, indígenas, foi de extermínio. Porque em 1500 o branco começou a guerra contra os índios, que continua até hoje. Não parou em nenhum minuto, a gente vê o que está acontecendo, o horror que está acontecendo na nossa Amazônia, né? E essa mão de obra importada, ela vai ser submetida a uma dominação tão terrível, tão absurda, né, que o maior temor da colônia era a revolta dos escravos. Quando houve a revolta no Haiti, isso virou um pavor. E a repressão, ela não é suficiente para garantir, né, o domínio sobre milhões de escravos. E não é mesmo, porque os quilombos eram realidade. Existem no Brasil milhares de quilombos. A forma mais comum de resistência dos escravos até 1800, até o fim da escravidão, era sair da fazenda e formar quilombo. Tem milhares no Brasil. O quilombo dos Palmares é célebre pelo seu tamanho e expressão, que só podia existir também naquela época. Depois, mais tarde, as condições do Estado e tal para a repressão não impossibilitar o surgimento de um Estado dentro do Estado, como era Palmares. Mas o quilombo existia e existe. Hoje, quilombolas estão aí até hoje tentando resgatar a herança, né, de suas tradições, de sua vida, etc. Ora, essa escravidão, que a princípio foi um motor para o desenvolvimento capitalista, após a Revolução Industrial, ela torna-se anacrônica, ela perde o sentido. Por quê? Porque a economia capitalista ela depende da existência de mercado, depende da existência de mercado consumidor, depende de livre circulação de mercadorias, e o escravo só consome o quê? Como diziam, 3P, pau, pão e pano, né? Ora, então o capitalismo mundial, notadamente a Inglaterra, começa a pressionar pelo fim da escravidão. Isso tudo sob uma capa humanitária. Muito embora a Inglaterra tenha sido a maior traficante de escravo do mundo, né? Na época não tinha ninguém, depois os portugueses, era a Inglaterra e Portugal. Ora, em 1850, a Inglaterra começa a reprimir o tráfico de escravos com a sua marinha no Oceano Atlântico. Para não ficar mal na fita, o governo do Brasil também proibiu o tráfico internacional de escravos.
Uma proibição inócua, porque o tráfico continuou tranquilamente, embora ilegal, e não só o tráfico, como o tráfico interno foi acelerado, porque as regiões mais decadentes, como o Nordeste açucareiro, começaram a viver de vender escravo por aqui, para a região do café, aqui no Sudeste, no Rio de Janeiro. E a escravidão continuou sendo, durante quase todo o resto do século XIX, como a principal forma de exploração de relação social-trabalho. No final de 1865, 1870, a escravidão no mundo sofreu um duro golpe, quando Abraham Lincoln aboliu a escravidão nos Estados Unidos. E o Brasil tornou-se completamente isolado. Fora algumas regiões pequenas e insignificantes, no Caribe, Cuba, etc., o Brasil era o único grande país do mundo que praticava a escravidão. A pressão internacional, humanitária, etc., econômica, era grande. Aqui no Brasil mesmo surgiu uma pressão interna de clubes abolicionistas e tal, e o próprio imperador, em 1870, ensaiou uma legislação de cunho abolicionista com a lei do ventre livre. Pois é, entretanto, a resistência das forças econômicas foi muito grande. E isso não prosperou. A discussão no parlamento era intensa. Os proprietários de escravos exigiam o quê? Indenização para a sua propriedade, os seus escravos, indenização contra a libertação dos seus escravos. Iriam perder uma importante propriedade, que afinal de contas era um ativo que custava dinheiro. E esse movimento abolicionista ficou empacado aqui durante toda a década de 70, e a escravidão se tornando cada vez mais anacrônica, e o Brasil assumindo uma posição cada vez mais retardatária na economia mundial. O Barão de Mauá, o Irineu Evangelista de Souza, até tentou trazer para o Brasil uma perspectiva de industrialização, de modernização, mas não deu. Ele fracassou porque o establishment, o imperador e sua corte não aceitaram a mudança básica na estrutura da economia brasileira e preferiram manter o Brasil, enquanto o mundo fazia a segunda revolução industrial, com a estrutura social econômica do século XVII. Entretanto, na década de 1880, o que aconteceu? A pressão pelo fim da escravidão, ela transbordou dos clubes de abolicionistas que haviam nas cidades, pessoas instruídas e coisa e tal, e começou a se tornar em um movimento social de massa. A década de 1870 assiste além do aumento das fugas, a formação de quilombos aumenta tremendamente, as fugas em massa, os caras vão embora, há uma série de agressões, e agressões fatais, de escravos contra seus capatazes e muitas das vezes seus senhores. A lenda de que o exército brasileiro se recusou a catar escravos fugitivos nessa década, vem do fato de que as fugas eram tantas que eles não davam conta. A situação era essa. E logo ao fim da escravidão, era favas contadas. Entretanto, o governo tinha um sério problema, porque como atender às reivindicações dos proprietários de escravos por indenização? Dom Pedro II, em 1888, foi fazer uma viagem, deixou a sua filha como regente e a princesa Isabel, como sabemos, dia 13 de março, assinou a Lei Áurea, acabando com a escravidão com um ato muito simples que não prevê qualquer reparação, indenização, coisa que o valha. Essa transição do trabalho escravo, que começou com a Lei Áurea, para o trabalho livre, ela foi um processo institucional, econômico e um processo social complicadíssimo, muito complexo, e que determinou o que é a nossa sociedade hoje. Por quê? Ora, de uma hora para outra, a maior parte da força de trabalho estava livre, não era mais escravizada. Saíram das fazendas, muitos expulsos. Não vou pagar esses caras.
né? O patrão lá, não, o escravo vai embora. E esta enorme massa de pessoas não encontrou o quê? Não tinha terra. De terra no Brasil, como foi? O latifúndio permanece até hoje. Ó, você vai embora, mas a terra é minha, né? Ora, essa gente vai acabar ficando na sociedade brasileira numa espécie de limbo. Os ex-escravos vão, via de regra, para os centros urbanos, onde já haviam muitos ex-escravos também, e se ocupam de ocupações subalternas, ocupações de mais baixa qualificação, informais. A sociedade brasileira, os proprietários, eles tomam a opção por importar na Europa, dos países pobres da Europa, importar a mão de obra para substituir os escravos. E começa esse período, esse início, logo depois da abolição veio a República, foi consequência imediata. Veio a abolição, começou uma pressão imensa no parlamento dos proprietários de escravos por indenizações, uma crise muito forte, e os militares aproveitaram, deram um golpe de Estado no imperador, a República foi um golpe de Estado, implantaram uma ditadura militar que fez essa transição institucional de forma autoritária. Por exemplo, um dos maiores crimes que eu acho constituídos contra os afrodescendentes aqui no Brasil foi perpetrado por Rui Barbosa. Rui Barbosa era ministro da Fazenda do Marechal Deodoro, aliás, um ministro terrível, criou uma crise econômica com a inflação absurda aqui. Mas uma de suas determinações foi o quê? Ele determinou que fossem incinerados, queimados, todos os registros sobre a escravidão no Brasil. Alegava, não, é preciso apagar essa página da nossa história. Conversa, ele não queria deixar a base legal para os caras que queriam indenização pedirem. Queimou o arquivo, meu amigo. Né? Uma solução clássica. Isso é uma violência, cara, porque milhões e milhões de dos Santos e da Silva perderam a condição de saber quem eram os seus ancestrais, de onde vinham, que língua falavam. Né? E um dos fatores essenciais, né, para essa transição do trabalho livre, do trabalho assalariado para o trabalho livre, foi a estruturação do que nós conhecemos hoje como racismo estrutural. Ora, eu chamo a atenção para vocês de uma fala do nosso vice-presidente da República no passado, é disponível isso aí pela internet, em que ele estava na Amazônia, quando perguntaram sobre as características aqui do Brasil, do povo brasileiro, ele disse, não, o Brasil não progride, porque os índios são preguiçosos e os negros são malandros, né? E, felizmente, eu, falando dele próprio, né, e a minha família está conseguindo branquear a raça. E esta foi a política implantada, não só no Brasil, mas na América Latina, na Argentina. A Argentina é um caso de sucesso, branqueamento. Os negros, quem é negro lá para boa, não tinha pouco não. Assim como os índios, foi exterminado, acabou. Tem lá um resíduozinho de branqueamento, que significa o quê? Você desqualificar, você excluir, você colocar a população não branca, ou seja, os negros, numa situação marginal. Não apenas econômica, destinando a eles piores empregos, a informalidade, né? Como também cultural. A cultura negra no Brasil, a escola de samba, que era proibido, o samba era proibido. Juntava a turma para tocar batucada, a polícia lá e descia o sarrafo. Não podia. A cultura negra, os terreiros de candomblé em Alagoas, um massacre lá, vários terreiros foram agredidos, atacados, muitas pessoas mortas, porque a cultura negra era demonizada. Apenas só na década de 30, com o Getúlio Vargas, é que houve uma valorização aqui do Brasil, muito pela obra de Gilberto Freire, apropriada pelos getulistas lá, pelo nacional desenvolvimentismo, de dar valor à composição da sociedade brasileira. E tinha os índios, os africanos e tal. Até então, nenhuma identificação, a classe dominante do Brasil se identificava com nada aqui não, a identidade com a Europa. Veja o valor que dão aqui a um sobrenome estrangeiro, né?
Não é isso? Esse italiano, Muquirano, são mesmo mais um Richthofen, né, que é um sobrenome da nobreza alemã. O valor que isso tem, muito embora as pessoas possam não ter valor nenhum. Muito bem, essa política de branqueamento, que dava os melhores empregos para os brancos, destinava aos brancos, ela criou uma situação de exclusão social que persiste e perdura até hoje na nossa sociedade. Então, você vê a atuação da nossa polícia militar no Rio de Janeiro hoje, caracterizada por uma letalidade ímpar no mundo inteiro, né? Ela é uma continuidade do que acontecia no tempo lá do sargento de milícias, do Joaquim Manuel de Macedo. Entendeu? Isto não mudou. Esta é a continuidade da história do Brasil. Entendeu? Muito embora a nossa sociedade hoje seja mais complexa, haja uma série de outros fatores intervenientes, econômicos e sociais, no fundo, esta separação, este racismo estrutural que mantém privilégios, que mantém castas enquistadas na nossa sociedade, ele é um fator fundamental para definir a sociedade que nós temos hoje, em que famílias, os quatrocentões ou o pessoal da Faria Lima acumula a imensa parte da riqueza nacional e a imensa maioria da população está completamente marginalizada, né? E não só marginalizada economicamente, como politicamente não consegue se fazer representar apropriadamente. Veja o que temos visto aqui no Brasil, né? Ora, por hoje é só. Na próxima semana eu vou entrar no assunto propriamente dito do nosso curso, que é o século XX. Tá? Um abraço a todos.